Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha para mais uma Escola Bíblica Dominical. Esse que vos fala é o pastor Antônio Dias e convida você a se inscrever no canal, a compartilhar e divulgar para que possamos chegar ao maior número de pessoas possíveis. Estaremos comentando no dia de hoje a lição de número 6 desse terceiro trimestre, onde estaremos aprendendo, esta lição é a primeira de uma tríade de lições que, bem colocada, inspirada por Deus, oportuníssima, onde o pastor Douglas Batista ele faz o comentário. Então nós teremos 3 lições seguidas, a lição a lição 6, a lição 7, a lição 8, que elas se completarão, uma após outra, estarão fechando aqui essa tríade. Primeiro ponto, nessa de hoje, a desconstrução da masculinidade bíblica, a lição de número 7, a desconstrução da feminilidade bíblica e a lição de número 8, transgênero. Que transrealidade é essa? Então, são essas 3 lições, elas se completarão. É uma tríade de lições que vai abordar o mesmo assunto em posições diferenciadas. Então, nos acompanhe neste estudo, onde certamente o Espírito Santo, que usou o pastor Douglas Batista para fazer este comentário, ele nos trará um crescimento, um aprimoramento no conhecimento, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado nas nossas vidas e sejamos nós instrumento para que o mundo seja alcançado pela palavra do Senhor. Nesta lição, a desconstrução da masculinidade bíblica. Primeiramente, eu quero abordar, antes de entrar no ponto, falar sobre a desconstrução. O que é a palavra desconstruir? O significado da palavra desconstruir, ela teve a sua criação, foi na obra A Gramatologia, de Jacques Derrida, um francês, e ele trouxe então a palavra desconstruir. E o objetivo da palavra, o significado real da palavra, não é uma desconstrução rápida, mas é uma desconstrução lenta e gradativa, que ela vai até atingir o seu objetivo final. Jacques Derrida, que foi o criador desta palavra, desconstruir, a sua base filosófica estava centrada no marxismo, no materialismo histórico ou materialismo dialético, que negam a existência do sobrenatural, que negam a existência do espiritual. Logo, não podemos, desta fonte, ter um ensinamento, ouvir algo que possa produzir crescimento para o reino de Deus, senão o que de fato vem produzindo: o ataque, com o objetivo de destruir o reino dos céus. Mas isso não vai acontecer. No entanto, é bom sabermos, a origem desta palavra desconstrução. É bom sabermos, porque nesta fase, quando fala-se do desconstruir, há algo que está firmado nesta filosofia, nesse ensinamento progressista. E o alvo é atacar justamente crianças, jovens, adolescentes. Mas o que diz a palavra de Deus acerca da masculinidade? Primeiramente, nós vamos fazer aquele questionamento. Deus criou o homem, criou todas as coisas no 6º dia da criação. Deus, então, ele criou o homem. Aí nós vamos ver que Deus criou o homem, e no capítulo 2 está ali como que Deus formou o homem. Nós temos que ver, lá no Isaías capítulo 43, versículo 7, vai falar do homem, quando Deus ali usando o profeta Isaías, o homem que eu criei, formei e fiz. Então, há 3 momentos distintos aqui, 3 momentos distintos. E aí vem aquela pergunta, o que diz lá em Gênesis 1 e 27? Nós vamos encontrar em Gênesis 1 e 27, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Essa expressão aqui, no hebraico, quando vai falar macho e fêmea os criou, no princípio da criação, na concepção, na criação, Deus criou o homem. Agora no capítulo 2 do Gênesis, nós vamos ver como que Deus
fez o homem. Então a Bíblia vai dizer, essa aqui é o projeto original de Deus, macho e fêmea. Deus não foi surpreendido pelo acaso. Não foi surpreendido pelo acaso. Quando nós vamos para Gênesis capítulo 2, nós vamos encontrar que quando Deus ele faz o homem, ele cria, coloca no jardim, e Deus traz ali os animais, para que o homem desse nome aos animais. Quando a pessoa dá nome a um objeto, a uma pessoa, ou o que quer que seja, quando ela dá o nome, ela demonstra autoridade, domínio sobre aquilo que ela pôs o nome. Então Deus, quando falou que o homem ia dominar sobre os animais, Deus então outorgou ao homem este trabalho de nominá-los. E segundo o nome que o homem deu aos animais, este foi o seu nome. Então isso mostra o domínio. E Deus coloca dois objetivos: dominar, cuidar do jardim, guardar o jardim e cultivá-lo. Guardar fala da proteção àquele ambiente. E também, quando fala cultivar, fala do frutificar. Esse guardar é o mesmo que zelar, tomar as devidas cautelas, com cuidado, preservação, preservar aquilo que Deus havia colocado. Deus deu então esta responsabilidade ao homem, Aí nós vamos encontrar como foi que Deus fez o homem. Deus pegou o homem do pó da terra e formou o homem. Quando esse ponto aqui, quando Deus está formando o homem do pó da terra, está já na segunda fase, porque a primeira já existia, a criação. Deus criou. Agora Deus está formando o homem materialmente, da matéria que já existia, que era do pó da terra. Aí nós vamos que após o homem formado, Deus então sopra em suas narinas o fôlego da vida. Deus lhe comunica a vida. Aí nós vemos o homem que eu criei, formei e fiz. Então Deus soprou e após o sopro de Deus o homem foi feito alma vivente. Aí está as três fases que fala Isaías 43, versículo 7. O homem que eu criei, formei e fiz. Agora, quando nós vamos ver que Deus, ele dá esse trabalho ao homem, ele nomina os animais, e agora Deus vai dizer assim: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como que diante dele. E nesse ponto, Deus faz cair um sono pesado sobre Adão. E tira a costela, e da costela faz a mulher e traz a mulher para Adão. Aí nós vamos no versículo 23 do capítulo 2. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. A expressão aqui utilizada é diferente daquela usada em Gênesis 1 e 27. Lá em Gênesis 1 e 27, quando fala que Deus criou, vai dizer macho e fêmea. A palavra macho é zakar, macho. E mulher, nekvá, fêmea. Então, Deus havia feito a distinção entre macho e fêmea na criação. Ao macho, Deus deu o nome de Ish, homem. E a fêmea é Ishá, mulher. Então, nós vemos aqui a criação, no hebraico, vai ter essas duas distinções, né? Zakar, macho, zahar, macho, e nekvá, fêmea. E Ish, homem, Isha, que é mulher. Mostra-se aqui as diferenças dos termos. Mas em algumas versões aqui no português você não vai encontrar essas diferenças, mas buscando no original você vai ver a diferença, como que foi criado tanto o homem como a mulher e o seu significado.
Isso mostra que o homem, ele é o sexo é dado ao homem lá na concepção. Quando ocorre a concepção dos dois gametas, masculino e feminino, ali já tem toda a formação da vida, inclusive o sexo, se será macho ou se será fêmea, homem ou mulher, já ali na concepção. Então não é depois que nasce é que vai ser definido. A pessoa lá, socialmente, a pessoa vai dizer: eu sou homem que nasci num corpo de mulher, ou a mulher que nasceu num corpo de homem. Isso não existe. Isso não existe. Isso não existe. Isso aí faz parte desta dialética, né? Da desconstrução tanto da masculinidade como da feminilidade bíblica. Nós vamos ver aqui na criação, Deus, ele já coloca as características no homem. O homem, ele é mais forte. Via de regra, o homem, ele tem uma estrutura diferenciada da mulher em todos os sentidos. Desde a sua voz, a sua estrutura física, a sua força, a sua capacidade, sempre no quesito físico, o homem foi criado mais forte e mais resistente que a mulher. Você vê os atletas de alto rendimento nos esportes, você vai ver a natação, atletas de salto, não importa a modalidade, em todas as modalidades você vai ver que o homem, ele sempre tem uma produção superior à produção da mulher. Por quê? Porque a sua estrutura foi criada assim. Deus fez o homem assim, para que ele pudesse então, essa característica da masculinidade, para que ele pudesse então liderar. Deus deu esse comando para o homem. Deus deu esse comando para o homem. Nós estaremos abordando na próxima lição alguns outros detalhes, mas já vou mostrar aqui, por exemplo, por que Deus fez primeiro o homem? Porque foi para mostrar a primazia do homem. Deus deu a ele a primazia. Deus sabia que no momento exato ele faria a mulher para trazer ao homem, porque no projeto original macho e fêmea os criou, macho e fêmea. Aí Deus tira uma parte deste macho criado e faz a mulher, que ela é exatamente o oposto dele. Ela é o oposto, mas ela vai se completar. É uma adjutora que esteja como diante dele, aquela que completa. Quando o homem, ele vê a mulher, ele sente a responsabilidade de proteger e de cuidar da mulher. Ele sente a responsabilidade de cuidar dela, de proteger ela. Então Deus, ele não erra no seu objetivo. E quando a mulher vê o homem, é o que será abordado na lição seguinte, ela vê no homem aquele alguém que vai lhe completar, lhe dar segurança e proteção. Segurança e proteção. Quando nós chegamos na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, Paulo, ele vai dizer, no capítulo 11 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, ele vai dizer assim no versículo 3: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo o homem a cabeça da mulher, Deus a cabeça de Cristo. Cristo é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher, e Deus é a cabeça de Cristo. Isso está mostrando aqui, nessa questão, isso não quer dizer que um é subjugado, humilhado, abatido, escravizado pelo outro, de maneira alguma. De maneira alguma. Tanto é que Paulo, quando vai falar sobre a família, lá na carta aos Efésios, ele vai mostrar a responsabilidade do homem. O homem para com a mulher, da mulher para com o homem. Ele vai trazer um ensinamento bastante interessante quando nós chegamos aqui no capítulo 5 da carta aos Efésios. Paulo, ele vai dizer o seguinte, olha só,
Quando ele fala que vós mulheres sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor. Essa sujeição não é uma submissão como é pregado pelo pensamento progressista, mas é um respeito no sentido espiritual, uma consideração no sentido espiritual, como Deus o fez. E o homem, quando ele vai tratar a mulher, como que o apóstolo aqui, ele vai apresentar assim? Ele vai dizer o seguinte, que assim como Cristo se entregou pela igreja, que o homem também o faça pela mulher. Porque agora ele faz uma comparação entre o homem e a mulher como Cristo e a igreja, que a si mesmo se entregou por ela, para fazer da igreja o que ela é nos dias de hoje. O Senhor Jesus se entregou por ela, e esta é a função do macho, é a função da masculinidade bíblica, se entregar e preservar e lutar para o bem da mulher. Esta é a questão da masculinidade que hoje está sendo deturpada. Agora, tem essa questão cultural nesse filme que foi lançado agora, onde você pode ser o que você quiser. Há uma mensagem satânica, uma mensagem diabólica nesse filme da Barbie. Esse filme não é para criança, é um filme para adultos. E tem um pensamento progressista, satânico e diabólico por trás disso, onde mostra um homem fraco, um homem fraco, arrogante, egocêntrico, e mostra a Barbie como se ela fosse independente, totalmente empoderada, podendo tudo. Não é assim. Isto é uma afronta ao que Deus deixou para todos nós. Então, quando nós vamos ver a erosão da masculinidade, as pessoas têm criança, adolescente, que chega para o pai e fala: pai, eu sou gay, mãe, eu sou gay, ou fala para o amiguinho: eu sou gay, a menina da mesma forma. Mas isso é uma desconstrução da masculinidade, está sendo um bombardeio contínuo na área emocional, na área psicológica, na área da formação, porque esses princípios estão sendo destruídos, como diz o salmista no Salmo 11, versículo 3, que estaremos sempre reproduzindo aqui esse versículo, né? Se os fundamentos são destruídos, o que pode fazer o justo? Então o ataque, essa da palavra desconstrução, ela vem justamente atuando nos fundamentos. Ela vem atuando nos fundamentos para implodir de dentro para fora, acabar com essa questão da masculinidade no sentido como Deus assim o fez, como Deus assim criou o homem. E esse pensamento, esse sentimento, né, essa ideologia pós-moderna, o pós-modernismo, estamos vivendo a liquefação da masculinidade, a liquefação de todas as coisas, uma sociedade líquida, uma sociedade que não se mantém, né? Esta é a situação, infelizmente essa é a situação que nós estamos atravessando, onde a responsabilidade hoje do macho, do masculina, está sendo negligenciada. Não é questão do empoderamento feminino, não é questão do reconhecimento, mas muitas vezes as pessoas não estão percebendo isso. Ah, mas hoje a mulher pode, a mulher é isso, aquilo. Tudo bem, nós temos que reconhecer o valor da mulher, temos que reconhecer sim. No entanto, as mulheres não estão se apercebendo. Voltando aqui para a questão da legislação, hoje, as mulheres podem ser condenadas a pagar pensão alimentícia para o marido. Podem ser condenadas a pagar pensão alimentícia para o filho, o que não era nem sonho há 50 anos atrás. Mas hoje a legislação no Brasil, as decisões já foram para esse lado. As mulheres não estão adquirindo poder. As mulheres estão descendo a ladeira sem se perceberem que estão descendo. E nesse processo de descida, a mulher não se apercebe. Ela pensa, a ideologia, a propaganda midiática é que ela está subindo, mas na prática ela está descendo da posição de honra que Deus a colocou desde o princípio. Aqui o nosso comentarista ele coloca uma expressão
que eu quero ler aqui: em tempos pós-modernos, a ideologia de gênero faz contínuas investidas de legitimação da homossexualidade. Esse conceito ignora as características físicas e biológicas do ser humano. Desse quesito, nós podemos ver aqui também o que está dizendo aqui pelo nosso comentarista: a erosão da masculinidade é representada pela apologia à homossexualidade, a negligência das responsabilidades masculinas e a crise de liderança. As pessoas, o homem, ele acaba deixando a sua responsabilidade para trás. O vagabundo não trabalha e procura viver às custas da esposa. Nós aprendemos desde criança, meus pais sempre me ensinaram: quem casa quer casa. Nós temos que buscar a nossa independência e cuidar daquela a quem nós tiramos da casa dos pais e dar a ela dignidade de vida. E hoje as pessoas não estão olhando mais para isso. As pessoas já não estão olhando mais em promover a dignidade daquela pessoa a quem ela escolheu para ser a sua companheira. E isso, infelizmente, é a degradação dessa escola maligna, progressista, desse pensamento maligno. Hoje, e para concluir aqui a nossa lição, o pastor Douglas Batista, ele vai trazer aqui o caso de Ruth, ou melhor, de Ruth, quem era Ruth? Uma moabita, que estava onde? Na sua terra, no seu povo, nos seus familiares, totalmente alheia à comunidade de Israel. E agora, o que acontece? A fome na terra do pão. Belém, casa de pão. A fome. Elimeleque, juntamente com Noemi, e pega os seus filhos, Malom e Quilion, e vão para as terras de Moabe. E lá permanecem por quase 10 anos. Elimeleque morre. Noemi, ela procura as esposas para os seus filhos, Orfa e Ruth. Os filhos morrem e vem a notícia: chegou pão em Belém. Belém, a bênção de Deus chegou. Por mais que a prova alcance o teu território, a bênção de Deus está acima da prova. A prova passa e a bênção chega. A bênção não será retida da tua vida. A bênção de Deus, por mais que venha lutas e adversidade, mas a bênção de Deus, que é determinada para o seu povo, ela não será frustrada. No caso, mas Deus tinha um propósito nesse fato. O propósito de Deus era tirar Ruth do anonimato. Às vezes acontecem situações que Deus vai buscar uma Ruth no meio de uma situação adversa para colocar na evidência. E prepara também um Boaz para ser o remidor. Para ser o remidor. E aqui é o símbolo da masculinidade bíblica na pessoa de Boaz. Quando Ruth chega juntamente com sua sogra, e as pessoas dizem: não é esta Noemi, ela diz: não me chame Noemi, que quer dizer graciosa, mas chamai-me Mara, porque cheia parti e vazia estou eu retornando. O Todo-Poderoso descarregou a sua ira sobre mim. E ali ela fica com a sua sogra. Ruth fica acompanhando, ela se apega à sua sogra. E ela diz: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde passares a noite, aí passarei eu. Onde morreres tu, ali morrerei eu. E agora, quando ela está ali junto com a sua sogra, e chega-se a notícia que havia um remidor, e ela vai nos campos ali trabalhar aleatoriamente. É que para Deus não existe coincidência, existe providência. Coincidentemente, na visão humana, ela foi nos campos de Boaz, mas foi a providência divina. E ela vai, e quando ela diz aonde esteve, aí Noemi diz: este é um remidor. Mas olha a situação, a lei do levirato dizia que o irmão ou o parente mais próximo deveria suscitar filho ao falecido, para que o seu nome não fosse apagado. E nesse caso, o que nós podemos entender? Que para que isso acontecesse, deveria haver a generosidade do remidor. Deveria haver responsabilidade do remidor. Generosidade e responsabilidade. E aqui Boaz, ele demonstra as duas coisas.
Aí nós vamos encontrar, olha a situação, Noemi já não podia gerar filhos. Não podia. Quem podia gerar filho para Noemi era justamente a sua nora, que ainda era nova. E agora Boaz, ele assume esse compromisso, essa generosidade, para remir, para suscitar filho àquela geração, para ser ali o amparo daquelas duas viúvas que não tinham amparo nenhum perante a sociedade. Ele se apresenta agora como remidor. E agora o que acontece? Ele mostra generosidade e mostra também responsabilidade. Foi o que não teve os filhos de Judá com Tamar. Deus matou Deus matou Onã, porque era um mal. Onã foi mal. Onã foi mal. Ele não teve o que Boaz teve, generosidade. Não teve o que Boaz teve, responsabilidade. E agora, Deus usa Boaz para gerar filhos a Ruth. E nasce então Obed. E quem foi Obed? Obed foi avô, pai de Jessé, que foi pai de Davi, foi avô de Davi, foi bisavô de Salomão. Mas se você observar, o filho suscitado aqui a esta casa não era para ser contado na linhagem de Boaz. No entanto, neste episódio foi contado na linhagem de Boaz, e ela entrou na linhagem real messiânica. Ruth entrou na linhagem messiânica, mostrando aqui essa atitude da masculinidade bíblica, a generosidade com responsabilidade. Assim nós vemos que esta responsabilidade bíblica está sendo combatida. Por isso a expressão desconstrução da masculinidade. E na próxima lição, que será a lição 7, a desconstrução da feminilidade bíblica. Então nós vamos focar bastante ainda nesse detalhe. E você que nos acompanhou até aqui, siga nas próximas lições, a lição 7 e a lição 8, que vai fechar esse raciocínio. Mas pararemos aqui, na conclusão da nossa lição, que é a desconstrução da masculinidade bíblica. A masculinidade bíblica exige o autocontrole, sacrifício, firmeza de caráter no encargo de suas tarefas. Nesse aspecto, a sociedade, a família e a igreja esperam por homens que honrem a sua masculinidade e exerçam o papel que Deus os vocacionou a desempenharem. Bem fechado aqui essa lição. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e preserve os nossos irmãos, os nossos jovens e adolescentes, que sejam verdadeiramente, no contexto bíblico, machos de verdade, que tenham responsabilidade e que tenham generosidade e que cumpram o papel para o qual Deus destinou para que fosse cumprido por todo o homem. Amém.